O deputado Sanderson participou do segundo fórum sobre as violações de direitos após o 8 de janeiro, promovido pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, quando relatou suas experiências com os presos políticos e suas famílias e conclamou os parlamentares ao trabalho. Ele ressaltou que a mobilização da ASFAV é uma reação a um ataque a direitos e garantias coletivos e individuais que presenciamos desde o dia 8 de janeiro. O deputado explicou que, embora a depredação de prédios públicos seja reprovável, não é possível aceitar o arbítrio e as prisões em flagrante arbitrárias que aconteceram no 8 e 9 de janeiro. Ele apontou que quem quebrou algo deve responder por seus atos, no limite de suas responsabilidades, mas não foi isso que ocorreu nessas prisões. Sanderson explicou os motivos por trás do oferecimento de um acordo de não persecução penal. Aí entra a tentativa de um acordo porque eles viram que cometeram arbitrariedades. Sanderson afirmou: "Falo aqui com a experiência de 25 anos de policial e de formação jurídica. Mesmo aqueles que danificaram, não é o caso de prisão preventiva." Ele acrescentou: "Houve uma ação danosa à Câmara dos Deputados, ao Senado, ao Palácio do Planalto e ao STF. Eu diria que não passou de um quebra-quebra irresponsável, que precisa ser penalizado, claro, mas tratar isso como um golpe de Estado é muito mais do que um exagero. É, aí sim, uma arbitrariedade. No dia 11, eu já disse para a imprensa: todas as prisões em flagrante realizadas no dia 9 de janeiro, lá no acampamento, são prisões ilegais. Todas são prisões ilegais." O deputado lembrou outras prisões em outras datas, como de muitos presos no dia 8 e de pessoas como o Cacique Sererê, a jovem Clio e pessoas que estão presas nos estados. Ele explicou que os danos causados aos presos já são irreversíveis. Ele disse: "Pegar pessoas de mais de 70 anos, pessoas doentes, que nada praticaram de errado, e levá-las para a cadeia e ali mantê-las por mais de 7 meses, o Estado, mesmo com indenização, nunca mais vai restabelecer uma normalidade na cabeça dessas pessoas e de suas famílias." Sanderson afirmou: "Esses danos todos estão aí, é uma realidade e nós temos que saber como enfrentar. O Congresso tem um papel complexo e inexorável a ser levado adiante, que é buscar a responsabilidade dos abusadores." O deputado convidou para a próxima audiência pública, a ser realizada na quarta-feira, quando serão ouvidos familiares e advogados das pessoas presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes. O deputado apontou que os cidadãos estão intimidados e disse: "Isso é democracia? Não, não é democracia. Quando o povo tem medo de exercer algum direito dentro de um país, esse país não vive em uma democracia. Democracia é liberdade." Ele explicou: "Abusadores disfarçados de homens públicos, disfarçados de magistrados, estão amedrontando um país inteiro." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações
eleições, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 26 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde a todos. Para mim sempre uma satisfação poder falar com o Brasil a partir das redes, que essa verdadeira família de patriotas, de pessoas de bem, de cidadãos decentes, que diante do Dr. Sebastião de um ataque a direitos e garantias coletivos e individuais, nós presenciamos no dia 8 de janeiro. Doutora Gabriela Ritter, eu tive a oportunidade, hoje é quarta-feira, na última sexta-feira eu estava lá em Santa Rosa, lá na nossa região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e tive a oportunidade de estar lá na tua casa, na sua casa. Conversamos sobre uma série de questões e cada vez fica mais flagrante, cada vez fica mais patente de que os fins não justificam os meios jamais. Então, sob o argumento de que o parlamento não pode ser invadido, e óbvio que não pode, eu sou deputado federal, eu sou contrário a qualquer tipo de violência. Se alguém, nós estamos aqui agora no ambiente do Senado Federal, se alguém entrar aqui, quem quer que seja, e bater aquela porta, já vai contar com a minha contrariedade, né, doutor Sebastião? Se ele bater aquela porta. Se alguém entrar aqui e tirar do lugar esse microfone que eu estou falando, eu já vou ficar indignado. Imagine, então, pessoas entrarem, quebrarem, fazerem aquilo que nós acompanhamos aqui. Então, jamais vamos concordar com violência, com destruição. Mas o que nós jamais também vamos concordar, e desde o primeiro momento eu já saí a público para fazer público as minhas indignações quanto deputado federal, foi o arbítrio e as prisões em flagrante arbitrárias que aconteceram no 9 de janeiro e no 8 de janeiro. 8 de janeiro e 9 de janeiro. Se alguém quebrou, se alguém danificou, se alguém invadiu, lesionou fisicamente alguém, este alguém individualmente, no seu CPF, de forma individualizada, é que precisa pagar. Agora, pegar coletivamente, como foram pegos 1.500 pessoas, 99,9% das pessoas sem nunca terem pisado numa delegacia, com profissão estabelecida, com residência fixa. O dado que nós temos é que 99,9% das pessoas que foram detidas também não tem contra elas prova material concreta, objetiva, com um laudo pericial apontando para um crime. E aí que entra a tentativa agora de um acordo, porque eles viram que cometeram arbitrariedades. Então, primeiro, eu quero deixar bem claro que ninguém, nem eu, nem a doutora Gabriela Ritter, nem o doutor Sebastião, nem ninguém dos senhores, nem ninguém no Brasil de sã consciência vai defender bandido criminoso que cometa qualquer tipo de crime. Qualquer crime. Qualquer crime,
as pessoas de bem vão e contra. Agora, separar pessoas que estavam manifestando, estavam exercendo de um direito que numa democracia é algo sagrado, que é o de protestar, serem confundidas de forma maliciosa, de forma malandra para a obtenção de vantagem política, para colocando-as na cadeia, intimidar a nação inteira, é isso que nós não admitimos. E é isso que é um grande show de horrores que nós presenciamos, sob o argumento de que precisamos penalizar quem invadir, quem quebrou. Ok, vamos penalizar, vamos encontrar então. O Estado tem instrumentos para fazer a localização de quem quebrou, de quem danificou. Ah, é difícil. Bem, em função do Estado, vamos identificar um a um, quem quebrou que vá, na medida das suas responsabilidades, com direito a contraditório, a defesa, ampla defesa, plena defesa, vai ser processado. Não é caso, e eu falo aqui com a experiência de 25 anos de policial e de formação jurídica, mesmo aqueles que quebraram e danificaram, não é caso para prisão preventiva, muito menos caso de prisão em flagrante, porque quebrou uma cadeira, vai ser penalizado. Mas pelo dano que ele causou, a cadeira não tem nada a ver com golpe de Estado, não tem nada a ver com... Se são narrativas covardes que foram lançadas e que a imprensa teve um papel muito responsável, sobretudo naqueles primeiros meses, dizendo que golpistas, não tem nada de golpe, não tem nada de... que houve uma ação danosa materialmente à Câmara, aos deputados, ao Senado, ao Palácio Planalto e ao STF. Eu diria que não passou de um quebra-quebra irresponsável que precisa ser penalizado, claro, mas tratar isso como um crime de Estado, como um golpe de Estado, é muito mais do que um exagero, aí sim é uma arbitrariedade. Eu disse, logo lá, no dia 8 foram as prisões, 9, 10, dia 11 eu já disse para a imprensa, todas as prisões em flagrantes realizadas no dia 9 de janeiro, lá no acampamento, são prisões em flagrante ilegais. Todas. Nenhuma. Todas são prisões ilegais. Nós podemos até discutir a questão da materialidade delitiva e da individualização das condutas nas prisões do 8 de janeiro. Quem estava lá dentro do palácio. Vamos até fazer a discussão, porque ali não basta o sujeito estar sentado com a bandeira do Brasil e ser classificado como um danificador. Não, precisa de um laudo, precisa de uma prova, o doutor Sebastião sabe, precisa de uma prova técnica. Joãozinho da Silva, tal dia, tal horas, entrou dentro de um prédio público, quebrou uma vidraça, incendiou uma cortina, ou etc. Está aprovado? Está aprovado. Então ele vai responder pelo crime de dano, etc. Tem um agravante, doutora Gabriela, que é por ser órgão público, tem um agravante ali que aumenta a pena de 1/3. Mais nada do que isso. Hoje, passado aí 8 meses, vimos que os danos são praticamente irreparáveis, porque as famílias que eu tive lá dentro da Papuda, algumas vezes, 4, 5 vezes dentro da Papuda, mas dentro da Colmeia mais de uma dúzia de vezes. Foi o primeiro a chegar dentro da Papuda e na Colmeia. Os danos que aquelas pessoas de bem, que nada praticaram, os danos que as pessoas terão por esta vida são irreversíveis. Porque uma coisa é um sujeito que cometeu algum crime, que foi preso em flagrante e ser levado a um presídio, mesmo sendo primário. Isso é uma situação. Temos aí inúmeros casos de pessoas que não são dados à atividade criminosa e que se envolvem numa briga, num crime passional, etc. E que cometeram um crime e que vão parar no presídio, sem nunca ter tido um itinerário criminoso anterior. Então ele vai estar lá, mas ele sabe, não, eu errei, perdi a cabeça, etc., mas cometi um crime. Agora, pegar pessoas, como nós vimos, de 70 anos, mais de 70 anos, pessoas doentes, que nada praticaram de errado, e levá-las à cadeia, e ali mantê-las por 7 meses, né, o Estado brasileiro, mesmo com a indenização, o que nunca mais vai restabelecer uma normalidade na cabeça de cada uma dessas pessoas e de suas famílias. Porque como é que tu explica para uma criança de 8 anos que o pai ficou 7 meses preso, mesmo não sendo criminoso? Como é que tu explica
para um filho, ele não vai acreditar, né? Então, esses danos todos estão aí, é uma realidade, nós temos que saber como enfrentar. O Parlamento, Câmara dos Deputados e Senado, tem um papel complexo e inexorável a ser levado adiante, que é de buscar a responsabilização dos abusadores. Eu, num discurso esses dias aqui na Câmara dos Deputados, disse, eu fui referindo ao ministro do STF, numa operação X que foi feita aí, eu disse, ó, o ministro X está abusando, logo ele é um abusador. E aí, quando eu vi, eu recebi no meu gabinete um ofício da Procuradoria-Geral da República, dando conta que tinha sido movida contra mim uma representação por uma cidadã que não sei nem quem é, dizendo que eu tinha, buscaram na imprensa essa minha fala, dizendo que eu tinha agredido os poderes, etc., caluniado o ministro do STF. Eu digo, não, eu apenas, no meu exercício parlamentar, recebi uma procuração dos gaúchos, com 86 mil votos, vim aqui, e eu não tenho margem para não falar ou não expressar aquilo que os meus eleitores me cobram. E 99,9% dos meus eleitores, 99,9% dos meus eleitores não concordam com a atuação, seja de ministro do STF, sejam de agentes políticos, do Ministério da Justiça, Palácio do Planalto. Logo, eu sou obrigado a fazer a defesa deles. A menos que eu queira renunciar, posso renunciar. Não tenho coragem, não tenho disposição, não tenho paciência para fazer o enfrentamento de quem abusa, então eu vou renunciar ao meu mandato e volto para minha casa. Ok? Agora, eu não tendo essa disposição para renunciar, ao contrário, minha disposição é de buscar sempre a verdade e a justiça, vou sempre fazer a defesa. Essa representação movida contra mim por ter dito que um ministro do STF era um abusador, foi arquivada pelo PGR. Diz não, o deputado federal está no seu pleno exercício da sua função de fiscalizar os demais poderes, inclusive ministro do STF. Mais uma vez, quero me colocar à disposição da Câmara dos Deputados. Nós estamos, hoje e ontem, com uma série de votações aqui no plenário da Câmara e nas comissões. Eu estou presidindo a Comissão de Segurança Pública na Câmara e, nesse mistério, tenho procurado ali esmiuçar essas questões todas relacionadas às prisões ilegais do 8 de janeiro e do 9 de janeiro. Nós, semana que vem, temos mais uma audiência pública, já fizemos uma, vamos fazer outra audiência pública, objeto do requerimento que já foi aprovado, titularizado esse requerimento pelo deputado federal delegado Ramadi, e nós ali vamos também, sem pressa, temos hora para começar e não temos hora para acabar, para ouvirmos a todos, novos fatos podem chegar, e a partir dali também tomando providência, como tomamos atrás, oficiando a algumas autoridades da República Federativa do Brasil, né? Me coloco à disposição, independente da Comissão de Segurança Pública, me coloco à disposição do meu gabinete, lá na Câmara dos Deputados, gabinete 354, no anexo 4, para atendê-los, receber críticas, sugestões, demandas que sejam de interesse público, que sejam especificamente relacionadas aos abusos praticados no 8 de janeiro e no 9 de janeiro, que são duas situações muito distintas, e ainda temos algumas situações adjacentes, prisões acontecidas depois desse período e antes desse período. Eu estive lá visitando e vi também um abuso que está sendo cometido, já denunciado inúmeras vezes, contra um índio Cacique Sererê. Não cometeu crime algum, na minha observação, que não matou, não roubou, não lesionou ninguém, usou das suas redes sociais para lançar algumas palavras, eu dizia até impropérios, mas nem impropérios são, para usar um discurso mais forte, tem mais expressão mímica do que fala. E aí o sujeito, um índio, preso há 8 meses, o crime pelo qual ele foi denunciado, como muito bem falou o doutor Sebastião, não daria um dia sequer de cadeia, porque ele foi denunciado por um crime que a pena é de até 4 anos, se fosse condenado, ele é primário, se fosse condenado, substituiria por uma restritiva de direito. Então ele não ficaria nem 1 hora preso, estava 8 meses preso. Assim como inúmeras outras pessoas ficaram por 8 meses presas, alguns ainda presos nos estados,
por terem participado, eu já vou falar, por terem, em outros estados, temos no Espírito Santo, parece que no Acre, enfim, por terem participado de manifestações, mas e aí, qual é o problema de participar de manifestação? Como o senhor disse, esse direito não é o nosso direito. Esse mundo jurídico que se inaugurou no Brasil não é o mundo jurídico que o Brasil tradicionalmente costuma lecionar. O sujeito, por ilação ou por possibilidade de causar algum dano, é levado à cadeia. Não, isso aí nós jamais podemos aceitar. E aí temos o caso da Clio, que também foi detida em dezembro. Pelo que consta, não há uma única prova material contra ela. Não tem uma única prova material apontá-la como uma autora de algum crime. E está lá, detida ainda há 8 meses. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção. Doutora Gabriela Ritter, conte sempre conosco. Semana que vem teremos essa audiência pública. Espero contar com todos os senhores lá, doutor Sebastião, para que ali, usando um espaço público do público brasileiro. A função da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em âmbito federal, é ouvir, falar em nome da sociedade brasileira, já que com 220 milhões de brasileiros não teria como nós, os 220 milhões de brasileiros, falarem. Então, elegem-se parlamentares, desses 220 milhões de brasileiros, elegem de forma bicameral 500 deputados e 80 senadores. Então, nós é como se fosse o povo brasileiro ali, falando, cobrando, exigindo providências dos poderes, do poder executivo e do poder judiciário e também do poder legislativo, porque o poder legislativo se organiza com uma presidência, uma mesa diretora, porque senão viraria bagunça. E nós também cobramos do presidente da Câmara e do presidente do Senado providências para que abusos cometidos por chefes de poderes sejam contidos. Nós temos acompanhado agora, e eu tenho feito uma cobrança muito forte, sobre um julgamento que o STF está promovendo para a liberação das... Eles chamam de descriminalização, mas na verdade é legalização. Na prática, eles estão legalizando o consumo de drogas no Brasil. Com isso, haverá um agigantamento, um empoderamento do narcotráfico. E aí, vejam onde nós vamos parar. O STF legislando, porque ele não pode legislar, está inovando. Essa matéria, se é para ser discutida, tem que ser discutida pelo parlamento brasileiro e ainda assim, ouvido o povo brasileiro. Tamanha complexidade. Não é apresentar um projeto de lei que não, agora está liberado. Não, o parlamento não pode fazer isso. Ah, mas eu recebi voto. Se eu receber o voto, estará muito claro na Constituição que todo o poder emana do povo, que é representado por questões de logística por 500 deputados e 80 senadores. Mas quem manda é o povo. Então, vamos tratar sobre qualquer tipo, sobre proibir liberdade de expressão, sobre proibir manifestações, não tem problema, o parlamento pode liberar, mas vamos ouvir o povo. Aí vamos fazer plebiscito, referendo. Não vai o STF proibir manifestações. Não, porque veja bem, se a pessoa faz um discurso, pode ser preso. Então, isso é democracia, doutor Sebastião? Não, não é democracia. Quando o povo, do mais humilde, há um deputado federal, um senador, um juiz federal, um desembargador. Quando o povo, de modo geral, tem medo de exercer algum direito dentro de um país, esse país não vive numa democracia. Democracia é liberdade, como temos, por exemplo, um país que eu admiro, que é os Estados Unidos. Lá, independente de ganhar Biden ou Trump, a democracia segue rígida em todos os aspectos, inclusive na economia. Um eleito não vai chegar e mudar nada. E um cidadão pode criticar o presidente da República, pode criticar um deputado, um senador ou um ministro da Suprema Corte, que essa crítica não vai ser objeto de uma prisão, por exemplo, do FBI. Aqui está difícil. Aqui qualquer um que critica, porque abusadores disfarçados de homens públicos, disfarçados de magistrados, estão amedrontando o país inteiro, e esse amedrontamento é uma estratégia. Esse amedrontamento é uma estratégia, porque eles viram que se agigantariam as manifestações diante de alguém que até esses dias estava preso por corrupção,
condenado duplamente, e esse sim, teve direito à defesa, contraditório, foi julgado em primeiro grau e segundo grau, recorreu ao STJ, não foi preso preventivamente, nem foi preso em flagrante, ele foi preso depois da sentença ter estado julgado, e não pelo STF, julgado pela Justiça Comum. E aí, muitos, né, indignados com uma situação como essa, que foi de alguém que comprovadamente recebeu recurso objeto de propina, assumir, ter sido colocado em liberdade e assumir a presidência da República. Então, quando se criou aquele cenário do 8 de janeiro, alguns falam em cilada, eu concordo, essa grande cilada, para que pessoas de bem fossem quase que conduzidas a uma situação que levou aonde nós presenciamos, né, nós vimos que a nossa atenção e a nossa responsabilidade aumenta de tamanho, né? Contem sempre comigo, desculpa ter me estendido aqui, mas, mais uma vez, é uma satisfação, uma honra poder, sempre que demandado for, atender e fazer a defesa do povo brasileiro. Obrigado a todos.